abrir suas Bíblias na carta aos Hebreus. Nós vamos ler no capítulo 1, os 3 primeiros versículos, versos 1, 2 e 3 de Hebreus. Amém? Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3. Quero convidar a igreja novamente a se colocar de pé. Leia. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santíssimo e poderoso Deus, mais uma vez, ó Deus, nós estamos diante de uma porção da Tua Palavra para meditarmos nessa noite. Nós sabemos, Senhor Deus, a necessidade que temos de estar a cada dia Te conhecendo. E sabemos, Senhor Deus, que é através da Tua Palavra que o Senhor se revela a nós, nos mostra, Senhor Deus, toda a Tua vontade, todo o Teu querer para as nossas vidas. Pedimos, Senhor Deus, que não sejamos ouvintes da Tua Palavra apenas, mas que sejamos praticantes, porque, ó Deus, só assim poderemos ser achados como pessoas fiéis e verdadeiras na Tua presença, Senhor. Abençoa-nos a cada dia, abençoa a Tua igreja aqui em Três Lagoas, que ela seja firmada pela Tua Palavra. Assim nós oramos, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, incansavelmente, Deus teve falado ao povo, através das coisas criadas. Nós vemos lá no Salmo capítulo 19, de 1 a 4, ele fala: os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento as obras da sua mão. Quer dizer, o céu, toda a criação de Deus, tudo que nós vemos no universo é a criação de Deus. Tudo Deus fez. Não há como negar que existe um Deus. Essa é uma forma que Ele fala conosco. Essa é a forma que Ele fala com todos, com toda a humanidade. E Ele nos fala de uma outra forma também, como o nosso texto diz. Mas nos últimos dias tem nos falado pelo Filho. Deus nunca deixou o homem desamparado. Deus criou o homem, criou Adão, criou Eva e colocou eles no jardim, o jardim do Éden, um lugar de delícias, para que assim vivesse e tivesse compaixão, tivesse comunhão com o seu Deus, tivesse uma convivência com Ele, vivesse em harmonia com Ele. Mas nós vemos que isso foi perdido pela transgressão, por não obedecer a Deus. Então, no princípio, lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 3, dos versículos 8 a 11, nós encontramos Deus falando: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore?
Deus está falando com ele, até aquele momento, até a queda do homem, Deus falava com ele, Deus visitava o jardim, estava ali sempre tendo um relacionamento com eles, uma comunhão com eles, convivendo com eles. Mas o homem se perdeu. E nós vimos que isso vem a cada dia degradando, a cada geração, e o povo vai se perdendo, se distanciando e se alienando do seu Criador. Mas Deus não perdeu o amor pela humanidade, né? Mas aí nós tivemos invariavelmente, a gente vê nos pedidos de oração, dos jovens, como foi feito aqui pelo Daniel, falando assim, que Deus dê sabedoria, que Deus permita que ele seja crescendo no conhecimento do Senhor. Nós sempre ouvimos esse pedido, mas e essa é a necessidade. É por isso que aqui no livro que nós lemos aqui de Hebreus nessa noite, ele está dizendo que o Senhor não deixou, o Senhor falou antigamente muitas vezes e de muitas maneiras, e ele continua falando. Por quê? Porque ele quer que o povo conheça. Ele quer que nós o conheçamos. Não importa se nós fazemos parte de uma igreja ou se nós não fazemos. Ele quer que nós, que somos seus servos, que somos filhos de Deus, hoje resgatados por Cristo, estejamos tendo contato com essa palavra para conhecê-lo a cada dia, para não perder esse relacionamento, perder essa convivência, isso que nós temos com Ele, essa comunhão que temos com Ele. Mas mais do que isso, que nós estejamos levando, porque o mundo lá fora precisa saber que existe um Deus. Eles olham para os céus e não param para pensar na grandeza de um Deus Criador, na grandeza de um Deus que fez não somente o firmamento, mas Ele nos fez. E nós, muitas vezes, não temos a devida percepção dessa grandeza de Deus. Mas, então está a palavra de Deus dizendo, no passado Ele falou muitas vezes, foi através dos profetas, através dos patriarcas, né? Nós vemos Deus falando, Abraão, Moisés, todos falaram no nome de Deus, todos falaram que existe um Deus e que o povo precisava adorá-lo, o povo precisava segui-lo, o povo precisava de conhecê-lo. Mas o homem reluta, resiste a esse conhecimento, a essa busca. Então, depois de todos aqueles acontecimentos, depois de todas as falas registradas aqui, como de Abraão, de todos aqueles grandes homens, aqueles grandes vultos de Deus aqui na terra, nós vemos então Deus resgatando o seu povo, aquele povo que Ele escolheu desde Abraão, trazendo de volta para uma terra que Ele queria que fosse a terra do povo de Deus. Ele resgatou esse povo e Ele estabeleceu uma comunhão, uma forma de falar com esse povo, uma forma especial, onde Ele colocou, porque sabe que o homem é pecador, Ele colocou uma forma de que o homem pudesse se aproximar dele de alguma forma. Então Ele estabeleceu algumas formas de culto, estabeleceu um sacrifício de animais para que representasse ali uma súplica de perdão do homem, um momento onde o homem estaria sendo perdoado pelos seus pecados. Estabeleceu uma forma de culto, estabeleceu a pessoa que se aproximaria de Deus. Ele determinou quem e quando poderia o homem se aproximar dele, se aproximar do lugar santo e poder oferecer sacrifício, poder fazer com que o homem obtivesse perdão das suas culpas. Ele estabeleceu isso. Essa é uma forma de Deus estar falando com o homem. E o homem continua no seu pecado. E o homem continua errando. Aqueles homens que se dirigiam para a cidade, lá para o templo, naqueles dias festivos, ou mesmo uma vez por ano, para ter expiação dos seus pecados, levavam esses animais e ali eles eram sacrificados e se sentiam como se tivesse eles participando desse perdão, como se eles estivessem participando desse feito de Deus estar perdoando essas culpas. Então ficou demonstrado
para eles e para nós, quando olhamos para as Escrituras hoje, que aquela forma era apenas um processo transitório, onde Deus enviaria o seu Filho definitivamente um dia, para que morresse e esse sacrifício fosse definitivo, e o homem tivesse o perdão dos seus pecados, tivesse reatando com Deus um relacionamento agora através de seu Filho. E esse sacerdote que ia ali oferecer esses sacrifícios também era pecador, ele também era culpado, ele também foi transgressor, né? E nós vimos que pelo fato de o homem estar pecando e continuar pecando e ter pecado no passado, nós vemos que o homem sempre peca. A palavra de Deus diz que o homem é mau desde a sua meninice. A nossa tendência humana, a nossa tendência carnal é sempre correr para as coisas que o afastam de Deus. É sempre isso, é sempre essa busca que o nosso corpo quer, não é? E uma coisa para a gente pensar: quando nós desobedecemos a Deus, o que nós estamos fazendo? Não é uma simples desobediência. Eu quero convidar os irmãos para abrir novamente as Bíblias, lá em Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo 5. Gênesis 3, de 1 a 5. Ora, todos acharam? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Foi apenas uma tentação? Aparentemente foi só uma tentação, mas já existia, parece, alguma vontade de transgredir naquela pessoa que está ouvindo essa tentação do diabo. Uma vontade de transgredir. E o que acontece da mesma forma que aconteceu com Eva, que neste momento, o que acontece com cada um de nós, com cada pessoa nesse planeta, quando resolve cometer algum delito, alguma coisa que é contra a vontade de Deus? Ele está obedecendo a uma outra ordem, a um outro comando, a um outro Senhor. Não é verdade? Não é isso que aconteceu com Eva? Ela ouviu a voz de quem? Primeiro Deus tinha falado que não comesse do fruto. Aí a serpente falou: olha, coma, porque você não vai morrer. Ele colocou uma dúvida na cabeça dela, falou: não morrereis. E ela acreditou que não morreria. E vou falar para vocês, irmãos, tem até hoje crente que acredita que Adão não morreu, né? Adão morreu na hora que comeu. Porque a morte aqui é o afastamento, é tirar essa pessoa da presença de Deus, é perder a comunhão, perder o relacionamento, perder a oportunidade de um dia viver com Ele. Mas a nossa mente é limitada demais para que a gente perceba que viver com Deus não é somente uma vida comum, porque o contrário disso é a perdição, o contrário disso é fogo eterno. O contrário disso é horror eterno. A palavra de Deus nos coloca essa palavra também. É horror. Você consegue imaginar o que seria a vida de uma pessoa condenada ao inferno? Mas como se fosse uma mente cauterizada, uma mente insensível, que não consegue sentir esse falar de Deus, não consegue perceber essa recomendação de Deus: olha, se você fizer isso, você comer deste fruto, você morrerá. Você perdeu a comunhão comigo. E basta uma tentaçãozinha desse tamanho para que induza a pessoa a entrar naquele caminho. Não é verdade? Então,
Por causa dessa condição em que estava o homem, Deus colocou uma forma de culto, uma forma de adoração, uma forma de convívio com Ele, para que esse povo pudesse chamar a Deus de Deus, de Senhor, chamar a Deus de Pai. Por isso que Ele insistiu em continuar falando. Ele falou lá no passado, por todos aqueles homens que passaram pela terra e estiveram falando do amor de Deus, recomendando um procedimento correto segundo a vontade de Deus, recomendando que o povo deixasse algumas formas de culto estranhas que eles estavam aprendendo a praticar diante de Deus, usando até o templo de Deus para prevaricar. Esses profetas vinham, recomendavam e falavam e exortavam o povo e deixavam ensinamento e ficou escrito todas aquelas coisas para o ensino deles, mas o povo insiste em permanecer em pecado, insiste em continuar. Então Deus continua a falar, né? Lá em Mateus, no capítulo 6, 24, a respeito disso que a gente estava falando, porque quando a gente desobedece a Deus, nós estamos obedecendo uma outra pessoa. Quando você transgride o mandamento de Deus, você está obedecendo a um outro Deus, que não é o Deus, Senhor, o eu sou, né? Olha que ele fala aqui, ele está falando de dinheiro, mas isso é uma forma de Deus que as pessoas criam para si. Ninguém pode servir a dois senhores, porque você ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, não podeis servir a Deus e a mamão. Você não pode servir a Deus e a serpente. Como você vai obedecer a dois ao mesmo tempo? Você vai agradar a um e desagradar ao outro. Foi isso que aconteceu lá no Éden. É isso que continua acontecendo no mundo. Toda vez que você perceber que você está entrando por um caminho, que você sabe, porque o Espírito Santo testifica com você, ele está no seu coração, ele vai mostrar para você que você está fazendo alguma coisa errada. Porque se você conhece a Deus, você conhece as Escrituras, você sabe quando você erra. Até os animais sabem quando erra. Entendeu? Quem tem um cachorro em casa sabe. Ele faz uma arte, você sai quando faz uma arte, quando você volta ele já vai se escondendo, fica desconfiadinho, fugindo de você, ele fez alguma coisa errada. Até os animais percebem quando faz uma coisa errada. Será que nós não percebemos? Será que nós não tomamos consciência de que quando nós estamos desobedecendo a Deus, nós estamos obedecendo à vontade de um outro? Do velho homem? Do tentador que tenta-nos dia e noite? Não é verdade? Romanos 7, versículo 24. Paulo olhando para dentro de si mesmo, vivendo a sua natureza, percebendo a sua capacidade que tinha de desobedecer a Deus, de fazer o que não queria. Olha o que ele diz a partir do verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não existe bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros.
Aí ele olha para dentro de si mesmo e diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele conclui aqui com o versículo 25: mas graças a Deus, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu, mesmo com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O crente, ele não se conforma com a sua condição de pecador. Então ele foge. A tentação, quando chega, ele quer fugir, quer correr dela. Existe uma lei humana, né? A lei do pecado, que fica lutando contra ele, tentando fazer com que ele faça aquilo que é contra a vontade de Deus. Mas o Espírito que está em ti, ele conta para você o que está acontecendo. Não quer dizer que o crente não peca, que nunca comete pecado, mas o crente arrepende. Por isso que ele foi resgatado para ser um servo de Deus agora, permanentemente, porque já não existe outro sacrifício. O sacrifício é definitivo. Ele não disse que o homem nunca mais pecaria, mas ele disse que o homem agora, a partir de agora, seria servo dele e não estaria mais dando ouvidos ao tentador. E sempre que ele errasse, ele volta para Deus. Porque o pecado que Adão cometeu lá no Éden o afastou de Deus, fez com que ele saísse do jardim das delícias e colocou em toda a sua descendência e toda a humanidade que veio depois dele, tornando-o pecador. E é por isso que somos o que somos hoje. Mas graças a Deus, como diz o apóstolo Paulo, que nos dá a vitória por nosso Jesus Cristo. O pecador, por natureza, ele é inimigo de Deus, porque o salário, segundo Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas Deus enviou o seu Filho para morrer. Ele enviou o seu Filho para que falasse conosco, falasse aos nossos corações, nos instruísse, nos desse um modelo de servos de Deus. Qual é o modelo de servo de Deus? Segundo a palavra de Deus, segundo Jesus Cristo. É obediência à sua palavra. Porque nós somos resgatados para servi-lo. Não é? Você nunca pode servir a Deus sem conhecê-lo, sem ter contato com aquilo que ele ensina, sem ter contato com a palavra dele. Por isso que ele diz, por isso ele falou nos últimos dias pelo Filho. Ele falou-nos pelo Filho para que nós possamos viver segundo a palavra de Deus, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus e Ele deixou-nos o ensinamento para que possamos viver por Ele. Porque não dependemos mais só de nós mesmos, não dependemos mais só de nossa própria vontade, porque agora nós estamos nele. Jesus é herdeiro de tudo, como diz no versículo 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus estava lá na criação, quando Deus fez o mundo, criou o universo, criou tudo que existe aqui, almas viventes, né? Pessoas como nós, e Ele criou um homem que caiu, que desobedeceu, que optou por um dado momento servir, atender a uma outra ordem, a um outro mandamento. Mas agora esse Jesus aqui está falando conosco hoje, nos coloca numa outra situação. Pelo seu sangue ele veio aqui e nos recriou. Ele criou de novo aquele homem que se perdera lá no Éden. Essa descendência de Adão que pecou e decaiu da graça, da misericórdia de Deus e perdeu a comunhão com Deus, ele recriou esse homem, tornando-o agora filho de Deus. Porque não somos mais meras criaturas,
Agora nós somos filhos de Deus. Esse filho que está falando aqui é o mesmo que criou o mundo e agora recriou todo aquele que pela palavra dele vem a conhecer a Deus e se aproxima de Deus e quer servir a Deus, e pela palavra de Jesus Cristo, pela comunhão com ele todo dia, conhecendo-o a todo dia. Esse Jesus da criação também tem o poder de recriar, de fazer um novo homem, o homem que foi morto em seus pecados, assim como está determinado pela morte, ser a remissão dos pecados. Jesus veio para remir esse povo e fazer dele um povo novo, uma nova criatura, zeloso e de boas obras. Uma nova criatura. Aquela fase do homem sem condição de, pelas suas próprias obras, por uma forma de culto, onde ele poderia oferecer simplesmente um animal para ter o perdão do seu pecado, mas esse perdão era momentâneo, porque assim que ele pecasse, ele estava em dívida outra vez, porque ele é pecador. Eu gosto muito de dizer que o que condena o homem não é um determinado pecado que ele cometa. O que condena o homem é a sua condição de pecador. Ele é condenado porque ele é pecador. Mas em Cristo somos novas criaturas. Nós temos agora um advogado, alguém que pode estar do nosso lado, alguém que nos representa diante de Deus. Ele diz: a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Esse Deus é o nosso Salvador. Ele agora está nos falando. Nós temos a oportunidade de todo dia ter contato com Ele. Nós temos tantos recursos para falar com Ele. Ele nos fala aqui pela sua palavra. Nós podemos dobrar nossos joelhos, ou em quer que posição que seja, você pode orar e falar com Ele. Você tem a condição, você tem o meio para conviver com Ele dioturnamente. Não tem como você fugir de Deus, né? A menos que você não foi resgatado por Ele, né? A menos que você não considera pela fé que aquele sangue que Ele derramou lá na cruz não foi por você. A menos que você não tenha ideia de quem é Deus. Você não tem ideia do que Ele tem feito, as coisas grandiosas que Ele tem feito, e tem provido recursos para que nós sejamos chamados filhos de Deus. Nós temos esse recurso, não temos? Nós temos os meios. Ele nos fala hoje. Ele está falando nesta noite pela sua palavra aqui, que nos diz que Ele construiu o herdeiro de tudo, fez Jesus herdeiro, e esse Jesus que fez do mundo nos recriou nele mesmo, pelo sangue que Ele derramou na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele pode remir o povo que a Ele vem. Esse sangue derramado é para comprar esse povo, todo aquele que se chega a Ele. É por isso que existe a necessidade premente, a necessidade urgente de que nós estejamos a cada dia nos aproximando dEle, nos fortalecendo na sua palavra, nos fortalecendo na comunhão que podemos ter com Ele diariamente, como eu disse agora há pouco, orando, lendo a Bíblia, convivendo na igreja, em comunhão com os irmãos, nos alegrando diante dEle, cantando hinos, cantando salmos na presença dEle, porque isso foi dado de novo ao homem. Uma nova criatura existe aqui, um novo ser, alguém que nasceu pelo sangue de Cristo. Porque o sangue daqueles bodes não tinha esse poder. Não tinha. Era passageiro, era transitório, até que viesse Cristo. Então nós vimos que esse Jesus da criação também nos recriou. Fez de nós um novo povo, uma nova criatura. Fez de nós povo de Deus.
Esse Jesus que também nós anunciamos, nele está a glória de Deus. Olha o que diz o versículo 3: o qual, sendo o resplendor da sua glória. Em Mateus 4,16, gostaria que os irmãos abrissem lá. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, verso 16. Jesus, quando inicia seu ministério ali na Galileia, ele começa a andar pelas cidades da Galileia, né? A Galileia das nações. E aqui no verso 16 fala assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a luz de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é a salvação que Deus nos deu. Ele estendeu a mão para esse povo rebelde e contradizente, não é? Aqui fala que esse povo que estava assentado. Eu entendo que assentado aqui é no sentido de que esse povo que estava estabelecido num lugar, aqui a Bíblia chama de assentado nas trevas. Esse povo que estava assentado em trevas viram a luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, ou seja, esses que estavam colocados numa posição de ser destruídos, raiou a luz. O qual, sendo o resplendor da sua glória, esse Jesus, que é a glória de Deus, está falando conosco. Falou-nos desde o passado, pelos profetas, por todos os recursos daquela época, e hoje nos fala por Ele mesmo. Deus está falando por Ele mesmo, por Jesus Cristo, porque só Ele tem condições de fazer o que o homem nenhum, em momento nenhum da sua existência, conseguiu fazer: retirar cada um de nós da nossa natureza pecaminosa. Porque, como Paulo diz, existe uma outra natureza lutando dentro de mim, tentando me conduzir por um caminho que me leva para longe de Deus, que me afasta de Deus, que me leva para a morte. A gente precisa a cada dia, irmãos, abrir a nossa mente e o nosso coração para meditar abertamente e profundamente em todas as coisas que Deus nos diz. Porque não basta somente dizer que Deus é Pai, não basta somente dizer: oh, eu sou evangélico, eu sou cristão, não basta somente eu estar aqui na igreja. Nós fazemos parte de uma igreja, nós nos orgulhamos de dizer que nós somos fundamentalistas, não é verdade? Nós reconhecendo que estamos fundamentados na palavra de Deus. Então, baseado nisso que nós acreditamos, que nós sabemos que somos, busquemos a cada dia conhecer isso, saber que existe um Deus, e Deus quer muito mais do que simplesmente uma mera formalidade religiosa. Deus não está preocupado com formalismo. Ele quer que você o sirva, Ele quer que você seja dele. Você nunca vai servir a Deus, ser um servo genuíno de Deus, se você não conhecê-lo. Então, Ele está falando a nós pelo Filho. Ele deixou a glória, Ele saiu de lá, veio viver aqui, ser tentado, sofrer tentações, que nós sabemos que Ele foi tentado pelo diabo ali quando foi batizado.
são várias tentações, são provocações, são desprezo que ele passou aqui. Deus passando essas coisas para morrer em nosso lugar. Mas não é simplesmente morrer, nós sabemos que ele morreu uma morte terrível, a pior morte que poderia existir, a morte mais vergonhosa. Só o pior dos bandidos era morto naquela cruz. Mas Jesus assumiu aquela cruz, ele foi lá, era para nós. Aquela morte, aquela destituição, aquele afastamento de Deus, aquele momento de Deus virar as costas e falar: Pai, por que me desamparaste? Aquele momento de angústia era nosso. Nós somos merecedores daquilo, porque somos pecadores. E Deus nos fala hoje através do Filho, nos colocando numa situação muito privilegiada. Nesse Jesus Salvador, nós encontramos uma outra natureza dele, que nós vemos aqui. Nós vemos que ele é o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, da pessoa do Pai. E esse Jesus, ele não somente falou-nos através dos profetas, ele não somente falou-nos através das Escrituras, né? Ele agora nos sustenta. Ele está nos sustentando, porque por ele, sempre que você sentir que você está enfraquecido, ficando fraco, busque a ele. Se ajoelhe, ore de pé, se estiver dentro de um ônibus, dentro de um carro, viajando, ou se estiver lá no chuveiro tomando banho, onde quer que você seja, ore. Orai sem cessar. Essa é a recomendação da palavra de Deus. Orai sem cessar. Jesus está nos sustentando. Ele não apenas veio aqui, morreu na cruz e foi embora e deixou. Olha, vocês se viram aí. É assim? Não é, né? Ele nos mantém. Ele nos sustenta. Porque nós estamos nele. Ele nos proveu um meio para que possamos prosseguir nessa caminhada até o fim. Pois ele aqui nos diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E ele pode, por meio do seu sangue, conservar e proteger aquele que nele crê. Ele tem o poder sustentador, sustentar pela palavra do seu poder. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, nos fala a respeito da criação. E olha como ele coloca aqui a respeito de Jesus. Aqui também ele se refere a Jesus como a luz, né? Aqui falando de João Batista, a partir do verso 6, Evangelho de João capítulo 1. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista, né? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Através dessa pregação de João Batista era para que todos crescem em Jesus, crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira, ou seja, em Cristo estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o conheceram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ele nos deu isso. A palavra dele nos garante isso, que por ele nós podemos ser chamados filhos de Deus. Não é mais somente uma criatura. Você não é mais um simples mortal. Você tem a vida eterna. É pouco? É pouco isso? Não é, né? A vida. Os homens lutam, buscam meios para que consigam viver o máximo possível, que tenham uma vida muito longa e saudável.
pela fé, Ele nos dá a vida eterna. E o que é eterno? Nunca tem fim, nunca acaba, nunca passa. Esse Jesus que sustenta a cada um de nós em nossa caminhada aqui nessa terra, Ele pode, por meio do seu sangue, conservar e proteger o seu. E Ele disse de si mesmo, porque o Filho do Homem veio salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque se havia perdido, ele estava perdido. Agora é no passado. Já não há mais perdição para aquele que encontrou a Cristo, para aquele que está em Cristo Jesus. Não existe mais condenação para nós, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é verdade? Porque Ele veio salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Com seu sacrifício, Ele pagou pelo nosso pecado. Com a sua presença em nossa vida, Ele pode nos apresentar ao Pai como remidos, comprados. Nós agora somos dEle. Nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos deixar que isso passe do nosso conhecimento, do nosso pensamento, do nosso entendimento. Passe com as ofertas deste mundo, que são muitas ofertas, mas nada se compara àquilo que Deus tem preparado para aquele que nele crê. Pela fé nós encontramos em Jesus o poder redentor, porque Ele veio nos remir. Olha o que Ele continua dizendo no versículo 3: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ele nos comprou, Ele nos remiu, Ele nos purificou, Ele nos tirou da condição de pecador condenado. Porque agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está sempre falando conosco. Nós não podemos abrir mão de entender essas coisas. Nós precisamos ter consciência disso todo dia. Todo dia, quando você se levantar de manhã, se lembre que em Jesus você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Nenhuma condenação mais pesa sobre você. Porque você foi remido, você foi comprado daquela condição de escravo do pecado que você era, que eu era, que todos nós éramos. Agora já nenhuma condenação há. Ele te comprou, Ele te remiu. Em Tito, no capítulo 2, versículo 11... ele diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste mundo presente, nesse presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Fala isto e exorta e repreende com toda autoridade. A palavra de Deus dá essa autoridade para ensinar, para corrigir, para que o homem não se perca, porque ele foi remido, ele foi comprado. Nós estamos aguardando isso, a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança. Tem as duas palavras aqui, né? A bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Ele nos falou no passado, Ele nos falou pelo Filho, continua nos falando hoje pelo Filho e nos recomendando a cada dia, através da sua palavra, que nós devemos ser pessoas que vivemos agora na esperança da eternidade. Que na esperança nós somos salvos, porque ainda não foi consumado, né? Nós não estamos no céu ainda, nós estamos caminhando aqui. Mas um dia estaremos lá. E aqui está, irmãos, a ideia do escritor da carta aos Hebreus. Jesus está sentado à destra do trono do Pai. No versículo 3, né, que ele diz aqui, ele diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Um dia lá na cruz, ele disse: está consumado. Ele concluiu a obra redentora, a obra salvadora. Ele morreu ali naquela cruz, não é? E agora, irmãos, nenhuma condenação lá. Ele diz lá, eu esqueci de um verso aqui, que diz o seguinte: as minhas ovelhas, olha que João 10, 27, 28 diz assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu conheço, elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele tem esse poder. A palavra de Deus nos dá esse entendimento e nos coloca isso na nossa mente, no nosso coração, para que prossigamos nessa caminhada sabendo que estamos com Ele, porque nenhuma ovelha dessa, nenhum salvo vai perecer, porque Jesus Cristo fala na vida de cada um de nós. O serviço dele está completo. Ele fez o que nós não podíamos fazer nunca, em momento nenhum de nossa existência. Os profetas não puderam fazer, né? Eles ensinaram. Os sacerdotes que apresentavam os sacrifícios ali no templo, sacrificavam aqueles animais, eles não tinham condições de fazer essa obra completa. Mas Jesus fez. Nenhum ser na face da terra teve a condição de fazer isso. João capítulo 1, verso 9 e 12, lá onde estava, eu tirei de lá. João capítulo 1, verso 9 a 12, diz assim: a luz, e ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele falou isso, todas essas coisas, que tem os recursos que ele tem usado para falar conosco, é para que a gente saibamos dessas coisas, é para que a gente saiba. Todos nós que o recebemos, foi dado a nós o direito, o poder de ser chamado filhos de Deus. Quantas vezes nós vamos ter que ler textos como esse para abraçar essa ideia, para plantar no fundo do nosso coração a ideia de que agora nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós vamos viver, né? Não somos mais meras criaturas, agora somos filhos de Deus. É preciso que continuemos mantendo contato com essas escrituras, com esses ensinamentos
como disse no começo, sem parar, diuturnamente, todo dia, porque nós precisamos ter consciência dessas coisas, de que a obra foi feita, a obra está consumada, e ela é urgente que nós compreendamos isso. Porque quanto menos você compreende de que você é filho de Deus, você não vive mais segundo os conceitos deste mundo, você não vive mais segundo a vontade e os ensinamentos deste mundo, você vive agora para Ele. O seu alvo agora é vertical, o seu olhar agora é vertical, você já não está mais olhando da forma horizontal, mas no nível deste mundo. Nós vemos uma posição mais diferente. Nós olhamos para o céu, é lá que está o nosso Salvador, e é para lá que nós caminhamos. Quem é Jesus para você? Qual a importância dele na sua vida? Que lugar ele ocupa? Assim como aconteceu com Eva, que a serpente se aproximou dela e colocou todas aquelas coisas, aquela dúvida, aquela palavra de que se ela comesse ela não morreria, ficaria apenas o que aconteceria, que ela seria conhecedora do bem e do mal, assim como Deus tem conhecimento de todas as coisas. Será que o conhecimento que temos de Jesus, o conceito que nós temos dos ensinos dele, faz com que nós estejamos preparados para enfrentar todas as tentações que nos vêm? Será que nós estamos aptos para ser tentados? Não sei se é a palavra adequada, é essa, apto, né? Mas eu acho que nós precisamos estar firmes, prontos para resistir todas as armadilhas, todas as ciladas, todos os convites, porque são muitos, e todo dia ele acontece, e ele vem de todas as formas, sejam amigos, sejam parentes. Já vi coisas terríveis acontecer e fazer com que as pessoas se afastem dos caminhos, até dentro da própria igreja. Isso não é terrível? Mas nós temos que resistir na fé, porque agora esse Jesus, que é a expressa imagem da pessoa do Pai, ele fala isso hoje, ele nos exorta, ele nos amou. Esse amor foi tão grande que ele se entregou para nós. Ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Jesus, conversando com os discípulos, alguém perguntou lá: mostra-nos o Pai. Ele disse, qual foi a resposta dele? Estás há tanto tempo comigo, ainda não viram o Pai? Quem me vê, viu o Pai. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. É Ele que nos fala. Olhe para Jesus, que é a expressa imagem do Pai. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quer ter os seus pecados purificados, lavados, retirados de você? Olhe para Jesus. É Ele o único que tem condições de fazer isso. Não existem mais sacrifícios. Aqueles modelos de culto daquele tempo já se passaram. Não existem mais. Quer morar com Deus? Quer morar na glória? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele continua falando. Filipenses, capítulo 3, versículo 1 diz: resta, irmãos meus,
que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos outra vez as mesmas coisas. E isso é segurança para vós. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, veja as coisas que estão sendo ditas para você, ali nas Escrituras, ou pela pregação, ou pela sua leitura diária na sua casa, onde quer que você esteja lendo. Veja que ela é segurança para vós. A palavra de Deus é segurança, porque Ele garante essa vida, porque sem Ele todos estão perdidos, todos estávamos perdidos, desgarrados como ovelhas, caminhando para o matadouro, sem Deus no mundo, sem esperança. Mas como diz o apóstolo Paulo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Jesus Cristo. Resta, pois, irmãos, que vos regozijeis no Senhor, e não me aborreço escrever-vos outra vez as mesmas coisas, e é segurança para vós. Aí o nosso texto diz, para encerrar, que depois de fazer todas essas coisas, de ter morrido em nosso lugar, ter nos comprado para Deus, né? Ele está nos sustentando pela sua palavra, pela palavra do seu poder, e agora está assentado à destra do trono de Deus. A quem está assentado no trono é digno de honra, é digno de adoração, é digno de dedicação. Nós precisamos dedicar nossas vidas a Ele, porque sabemos que Ele fez todas essas coisas. Ele fez todo esse trabalho desde a criação do mundo, olhando para o povo, buscando, estabelecendo meios para que o homem tivesse, nem que fosse por um determinado tempo, uma comunhão com Ele, através daqueles sacrifícios, daqueles cultos, daqueles atos praticados naqueles templos, ali onde se ofereciam os holocaustos, pedindo perdão dos seus pecados. Mas Deus já estava preparando, desde os tempos eternos, a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, para salvar esse pecador definitivamente. E olha a condição que nós estamos hoje, irmãos. Nós estamos salvos. Nós fomos comprados. Em Apocalipse, no capítulo 21, verso 7, diz assim: quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer, uma forma que nós vamos usar para vencer. Ele fala conosco, não fala? Desde quando falava aos pais pelos profetas. As coisas registradas. Nós estamos meditando aqui na Escola Bíblica Dominical todo o trabalho de Deus, preparando uma família, uma descendência, para que através desse povo fizesse nascer o seu filho e trazer essa salvação a todos nós. Nós estamos aprendendo isso todo dia. As palavras são pregadas a cada dia, são dadas a nós recomendações para que tenhamos um contato mais efetivo, mais diário, mais constante com a palavra de Deus, porque sem ela nós não podemos conhecê-lo, e sem conhecê-lo nós não podemos servi-lo, não podemos obedecê-lo, nós não podemos segui-lo, não podemos fazer nada sem ele, porque Jesus disse, estabeleceu isso: sem mim nada podeis fazer. Jesus fez todas as coisas, criou o mundo pela palavra do poder dele, recriou a humanidade pela sua morte, pelo sangue, pela sua palavra.
E a sua palavra está falando com nós hoje, recomendando que você precisa segui-lo, porque é a única forma de chegar ao céu. É a única forma de salvação. Irmão Daniel? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?